Vamos estar lendo agora a palavra devocional, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos os pares. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e a árvore tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela manhã do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouve a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém, meus irmãos, só até aqui. Vamos estar orando. Soberano e eterno Deus, nós te apresentamos, Senhor, essa palavra nessa tarde, meu Pai. Que nós venhamos, Senhor, tirar um ensinamento através dessa palavra nessa tarde, Pai. Que nós venhamos, Senhor, entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que mesmo quando nós não a entendermos, que nós venhamos mesmo assim obedecer, meu Pai. Que nós venhamos entender também que obedecer é muito melhor do que sacrificar, meu Pai. Que a Tua vontade para a nossa vida é melhor do que a nossa. E que nós venhamos, Senhor, diante desta palavra, todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, que nós venhamos o consultar e que nós venhamos ouvir a Tua voz, Senhor, antes de ouvir os nossos pensamentos, antes de ouvir o nosso coração que é enganoso, que o Senhor venha nos lapidar nessa tarde através dessa palavra, meu Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, nessa tarde com essa palavra no nosso coração, que nós venhamos guardar, Senhor, a Tua palavra e a Tua obediência nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu meditava nessa palavra, meus irmãos, eu tirei aqui a serpente, a insatisfação e a desobediência. A serpente é aquela que planta a dúvida e a semente do mal também em nossos corações. É por isso que nós, cristãos, nós temos que vigiar muito com quem nós conversamos, para quem nós contamos os nossos problemas, a nossa vida, seja bom ou seja ruim, nós devemos vigiar. Porque existe por aí muita serpente em pele de lobo. Então, muitas vezes nós não sabemos quem são as pessoas. Então, aqui, Eva, ela ouviu a serpente. E ela ouviu a serpente, só que ela não precisava acatar aquela provocação que a serpente fez para ela. Mas Eva, ela não estava 100% satisfeita em ter tudo. Tudo. Ela tinha basicamente tudo. Ela só não podia comer um fruto ali no Jardim do Éden. Mas a insatisfação, porque o ser humano, ele sempre quer o que ele não tem. Sempre. E nem sempre aquilo que você almeja, que você não tem, porque às vezes nem é teu. Às vezes Deus nem quer isso para você. Nem sempre aquilo que você não tem significa que você tem que ter. Às vezes você olha, você cobiça uma coisa que você não tem. E você não entende por que você não tem, mas Deus, ele sabe. Deus, ele tem porquê para tudo.
Então, às vezes, a gente não entende, a gente está insatisfeito com aquilo que a gente tem. Vem a serpente, planta ali uma semente do mal, joga ali uma semente de intriga, cria ali uma contenda, e através dessa contenda gera em você ali mais insatisfação, porque a insatisfação ela existe, ela está dentro de nós. Infelizmente, nós somos mais insatisfeitos do que satisfeitos. E através dessa insatisfação, muitas vezes, nós chegamos na desobediência, que foi o que aconteceu aqui com Eva. Porque através da desobediência, Eva pecou. E é a desobediência que nos faz pecar. Porque muitas vezes a gente quer sacrificar, a gente quer fazer na presença de Deus, a gente quer acontecer, mas se a gente não obedecer essa palavra aqui, não adianta de nada, porque é muito melhor. Em 1 Samuel 15:22 diz, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta sacrificar se você não obedece a palavra. Se você vem aqui e não obedece a palavra, não vai adiantar você fazer sacrifício. Às vezes você está vivendo de uma forma que você não está contente com a forma que você está vivendo, mas o que você tem feito para mudar a forma que você está vivendo? O que você tem feito? Você tem baseado a sua vida na palavra de Deus? No que você tem baseado a tua vida? No que você tem baseado as tuas escolhas? Muitas vezes nós reclamamos da forma como nós vivemos, mas nós não estamos baseando a nossa vida na palavra. Nós não estamos baseando as nossas escolhas na palavra. Nós não estamos buscando a Deus para tomar as decisões. E aqui, quando Eva ela optou por estar ali comendo o fruto proibido, ela trouxe ali algo que até hoje nós vivemos. Ela trouxe ali várias consequências para a humanidade. E nós, quando nós tomamos decisões das quais nós não consultamos a Deus, das quais nós não falamos com Deus, nós trazemos consequências para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. E não é assim, meus irmãos. Nós devemos consultar a Deus. Muitas vezes nós vamos ter ali do nosso lado serpentes, nós vamos ter a insatisfação que é nossa mesmo, que é latente, vem de dentro do ser humano, mas nós temos um Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós podemos buscar. E a partir do momento que a gente passa a buscar e que a gente passa a entender o efeito dessa busca, a gente tem que mudar. Tem que haver uma mudança. Tem gente que se questiona por que não muda, por que a vida não muda, por que não cresce. Mas antes de você fazer esse questionamento, você vai olhar para dentro de você nessa tarde. Você vai olhar para dentro de você. Por quê? Porque muitas vezes é fácil a gente questionar, mas a gente não se autoanalisa. A gente não se autoanalisa e a gente precisa se autoanalisar. Porque muitas vezes não vai haver o crescimento. Às vezes é um coração duro, às vezes é a falta de um perdão. Se a gente não abrir o nosso coração na presença de Deus, se a gente não quiser mudar, Ele não vai mudar, gente. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos querer. Por mais que você busque, se você não quiser, nada vai acontecer. Você vai buscar e não vai sair do lugar. Vai continuar estagnado. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas, mas que para que todas as coisas aconteçam, nós devemos querer que elas aconteçam. Nós devemos abrir a porta do nosso coração. Então, que nessa tarde nós não venhamos ser como Eva, que foi desobediente a Deus, que nós venhamos ser obedientes e que nós não venhamos ouvir as serpentes, que muito pelo contrário, meus irmãos, porque muitas vezes nós vamos ouvir palavras contrárias e às vezes você acha que é um conselho bom, mas todas as vezes que você for tomar um conselho com alguém, que você venha refletir sobre esse conselho também, para ver se esse conselho ele vem através da palavra de Deus. Porque nós não sabemos a intenção do coração das pessoas. E nós não devemos confiar a nossa vida em palavras. Nós devemos confiar a nossa vida em Deus. Nós devemos, todas as vezes que formos tomar uma decisão na nossa vida, nós devemos buscar essa palavra aqui. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que responde através dessa palavra. Então que nós venhamos aqui, sair daqui. Mais uma vez eu vou falar sobre gratidão, né? Porque a insatisfação, ela é o contrário de gratidão. E quando a gente é grato a Deus, a gente passa a consultar Ele mais vezes.
a gente passa a entender que Ele está no controle de todas as situações da nossa vida. Então, que nós venhamos sair daqui com o nosso coração cheio de gratidão. E que todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, que nós venhamos buscar a Deus antes, para que Ele venha nos ajudar. Para que nós venhamos trilhar um caminho mais bonito nesse ano de 2022, sempre com a presença de Deus.